Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão, que é o agente autônomo de investimentos, estou aqui começando mais um dia, né? O sol já está nascendo, é uma coisa que eu gosto muito, a vida é recomeçando, sabe? É uma coisa que eu gosto de sentar aqui, refletir, às vezes fazer nada, nem ler um livro, nem tomar um café, fazer nada, simplesmente refletir. Quase como uma meditação, vamos dizer assim. Mas, antes de eu continuar falando alguma coisa aqui, vamos lá, se você não assistiu o segundo episódio, tá aqui no card, aqui em cima, clica, ou então no link aqui embaixo, clica aí e vai lá assistir. Agora, se você já assistiu, você deve se lembrar que eu falei que o escritório perdeu 200 milhões de reais. E esses 200 milhões de reais foi uma coisa que pesou muito pra mim, porque eu nunca tinha perdido 200 milhões de reais de base, foi do dia pra noite. Mas eu quero contar pra você qual foi o meu sentimento naquele momento, quais foram as decisões, qual foi o ponto de virada, como que eu me senti durante todo esse período. E eu vou te contar tudo isso com bastante calma, aqui tomando um café, e eu vou te contando cada um dos pontos, e depois a gente vai pra rua e eu vou contando todos os pontos de decisão, como que foi, por onde que eu passei. Como eu estava dizendo, então, a gente perdeu os 200 milhões de reais. O nosso sentimento na hora foi de completo perdido. Simplesmente a gente se sentiu perdido. A gente se viu até sentado em uma sala de reunião, assim, sentado no chão, pensando, tá, e agora? O que a gente vai fazer? E a gente ficou com um medo extremo, porque, 200 milhões de reais, imagina aí, faz a conta de um ROA, quanto que gera de receita para um escritório. É como se você tivesse uma base de 10 milhões, vamos supor, onde você perde 2 milhões. Ou seja, 20% da sua base. Saem 2 clientes, cada um de 1 milhão. Como que você se sentiria? O que você faria? Você está montando e tá tudo, a sua casa, o seu planejamento financeiro, tudo depende disso. Foi assim que a gente estava na empresa. Totalmente dependente da base que a gente atendia. Mas graças a uma decisão que a gente tinha tomado no passado, de montar uma base própria, de ter a base institucional, vamos dizer assim, que não teria como ninguém levar. Nenhum assessor que saísse conseguiria levar essa base. Mas essa outra parte da base, que são esses 200 milhões, foi montada por alguns assessores com a nossa ajuda, com a nossa contribuição dentro do escritório. E de um dia para o outro, um piscar de olhos, eles decidiram seguir um outro caminho, que era um caminho que eu mesmo bato muito nessa tecla. Existem 2 caminhos no agente autônomo. O primeiro é você seguir no coworking, seguir como cada um por si. Não tem corporativismo, nada disso. Seguir ali, cada um por si. E é outro formato, que era o que a gente quis seguir e o que a gente seguiu de fato. Muito mais corporativo, mais empresa, onde você tem diversas áreas de apoio, onde dá um atendimento melhor para o cliente também. Só que, por um acaso, eles não quiseram seguir dessa forma. E a gente seguiu mesmo sem esses 200 milhões. E o que eu tenho para te dizer é que a gente venceu. E mais um aprendizado. E o aprendizado que eu quero te deixar agora aqui é que você não deve concentrar muito em um cliente só. Por quê? Se a gente tivesse concentrado em um único assessor, ou em 2 assessores, e a gente tivesse perdido esses assessores, como a gente de fato perdeu, a gente não teria escritório, a gente não teria história para contar. Talvez história teria, mas talvez não seria uma coisa positiva, né? Ao ponto da forma que eu estou te contando aqui hoje. Então, vamos seguir o dia. Eu vou te contar como que foi o restante da história aqui, pós esses 200 milhões, o que a gente fez, para onde que a gente seguiu, até onde a gente chegou também com essa base institucional. Esses 200 milhões, então, fez com que a gente tivesse que reorganizar a sociedade. Algumas pessoas que saíram fez com que a gente pensasse mais sobre o que está faltando, por que as pessoas saíram, né? A gente sempre brincava muito de que eu não tenho que cercar o gado, né? Não me entenda mal, não estou querendo dizer que ninguém aqui é gado, pelo amor de Deus. Eu estou querendo dizer que pensa só nessa ideia. A gente não tinha que cercar um gado. A gente tinha que colocar um pasto verdinho para que todo mundo se sentisse bem na empresa. E foi aí que eu comecei a pensar o que eu posso fazer para ajudar, para fazer com que a empresa realmente cresça saudável. Que a gente siga como uma empresa de verdade e não como um coworking de assessores.
foi então que eu decidi me tornar líder de assessores. Não foi bem uma decisão, mas sabe aquele empurrão, aquela coisa que não tem como você negar. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu me tornei assessor de investimentos, mas durante um tempo eu fui começando a pensar o que eu tinha que fazer para me tornar líder. Foi onde eu comecei a me desenvolver. Foi onde eu estudei PNL, onde eu estudei hipnose, onde eu estudei cursos de liderança, cursos de mentoria. Comecei a me desenvolver. A dica que eu te dou em relação a isso exatamente é que não adianta você ficar estagnado a partir do momento que você chega num certo tamanho de base também. Eu tenho 100 milhões, eu tenho 150 milhões. Era justamente, eu tinha mais do que isso de tamanho de base. E mesmo assim, eu não me dei por satisfeito, porque o meu sonho era ser muito maior do que isso. E eu comecei a entender o meu chamado, que era muito mais para liderança do que falar até mesmo para simplesmente os clientes. Eu queria transformar o mercado financeiro, mas por que ser só no cliente? Sim, pode ser no cliente, mas eu gostaria de fazer com que as pessoas, com que assessores impactassem outras pessoas. Então por isso eu me tornei líder e com essa liderança eu comecei a entender muito mais o que eu deveria fazer, como eu deveria fazer, o que eu poderia ajudar a empresa de fato e fazer ela crescer. Aqui na Paulista, então, foi onde eu comecei a dar muito mais foco na mentoria de assessores de investimentos. No momento em que começou a expandir o escritório, começou a entrar mais assessores e já fez essa junção de assessores começando, assessores mais velhos, seniors, com 100 milhões, 80 milhões de base e outros com nada, vindo até mesmo de outros mercados, médicos, advogados, enfim. Teve esse choque aqui e ainda bem que eu consegui entender justamente como eu deveria falar com um, como eu deveria falar com outro. Tanto que as pessoas que estavam começando, eu gostava muito de vir aqui em um café, aqui na Paulista, sentar com eles durante 1 hora, 1 hora e meia por semana e bater papo. Foi aí que eu descobri o meu chamado para a mentoria. Comecei a ajudar e ver qual que era o erro, onde que tinha que apertar um pouco mais, fazer um plano para eles, um plano de negócios, mostrar para eles que isso é como empreender. E durante todos esses momentos eu comecei a ter cada vez mais umas viradas de chave onde eu entendia, é isso que eu preciso e é isso que eu gosto, esse é o meu chamado. Inclusive, eu quero te dar uma dica, é sobre liderança. Eu já vi muito assessor que, por ser agente autônomo de investimentos, acaba não se permitindo ser liderado. E essa eu acho que é o maior erro da sua vida, pode ter certeza. Porque a gente não pode viver sozinho, a gente tem que acreditar nas pessoas, porque cada um passou por uma coisa na vida. E se ele está como líder, muito provavelmente ele merece estar ali. E ele tem coisas a agregar para você. Principalmente se você está no começo da carreira. Começa ali por uma função de entrada. Acredita que alguém pode te ajudar, te mentorar, te liderar, te dar conselhos. Ouça, seja paciente, tenha humildade. Esse é um ponto muito importante que eu vi em diversos assessores que faltava humildade por conta justamente desse nome, agente autônomo de investimentos. O autônomo faz com que a pessoa acredite que eu sou autônomo, eu não preciso de ninguém me liderando. Quando na verdade não, independente da função que você exerça, você ter um líder, ter um mentor, ter alguém para te dar conselhos é muito importante. Essa dica tem que ser muito guardada aí numa caixinha lá no fundinho para você sempre se lembrar dela. A questão da liderança era tão forte para mim que eu decidi criar um outro projeto chamado Vida de Assessor. Esse projeto, na verdade, ele foi criado baseado no que eu sentia dentro do escritório. Porque muitas vezes eu tinha que entrevistar os assessores para montar a equipe, para agregar na equipe. E muitas pessoas chegavam do mercado, né, vinha do banco, ou até mesmo que não era do mercado financeiro, acabava que eles não sabiam muito bem o que era a função do assessor e acabava virando uma entrevista ao contrário. Ao invés de eu entrevistar ele, a gente perdia quase 30, 40 minutos, às vezes até 1 hora, da pessoa me questionando sobre como o assessor ganhava dinheiro, como que funcionava, o que ele tinha que fazer, qual era o job description dessa pessoa. E eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que se eu criar um site onde tá tudo escrito, como que o assessor faz, qual que é a vida dele, eu acho que vai ser bom. E assim eu mando para essa pessoa, ela lê, entende e na entrevista eu otimizo o tempo. Beleza, criei então em 2019, mais ou menos ali em setembro, outubro de 2019 eu escrevi o primeiro texto. Escrevi,
eu comecei a me sentir bem escrevendo, coisa que também não tinha tanta facilidade assim. Depois decidi criar o podcast. Vim então com um canal no YouTube, gravando alguns vídeos. Comecei a disponibilizar aulas gratuitas e ao vivo também. E as pessoas começaram a me demandar: pô, Ricardo, gosto muito do seu conteúdo, tô aprendendo muito já com algumas transformações que elas estavam tendo na vida delas. E eu não sabia, falei, legal, muito bom, não achei que eu ia chegar nesse nível. Mas eu percebi que eu tinha muita coisa para ensinar, afinal eram 10 anos de assessoria praticamente já. E aí começaram a me pedir tanto curso, como que a gente faz para aprender mais, que eu criei a comunidade Vida de Assessor. Mas nesse meio tempo aqui, teve uma outra coisa que aconteceu muito importante também. A MN, a gente começou a sentir a necessidade de agregar ainda mais para o nosso cliente. Tinha algumas pessoas que ajudavam os assessores, que davam apoio como back-office, mesa de renda variável e outras coisas mais. Mas ainda não era suficiente, a gente via que precisava trazer mais informação para o cliente, trazer mais conteúdo para o cliente de fato. Foi aí que a gente tomou uma decisão mega importante. Conversamos com um escritório, fizemos uma fusão e nos tornamos o maior escritório do país. Eu então, por consequência, me tornei sócio do maior escritório do país. Mas ainda assim, durante todo esse tempo, eu comecei a sentir o que todo mundo chama de zona de conforto, sabe? O que na verdade eu chamo de zona de desconforto. Eu tava ali no melhor escritório, no maior escritório do país. Mas ainda assim eu queria treinar mais pessoas. E essa zona de desconforto foi que me fez seguir esse outro chamado. Como eu disse, eu estava passando por essa zona de desconforto, mas eu quero te explicar um pouco mais qual é a minha visão sobre isso. Muitas vezes as pessoas falam assim, né? Quando você chega em um certo momento da sua vida, ou alguma coisa que você está fazendo, que você fala, vou ficar aqui só no sofá, não vou fazer nada, a pessoa fala que isso é uma zona confortável. Eu não acho que é uma zona de conforto. Zona de conforto é quando você faz algo que você se sente bem, que você está crescendo, isso eu vejo como confortável. Agora, a zona de desconforto é o momento que você reflete sobre algo que você deveria fazer, você não está fazendo. Como, por exemplo, já deve ter acontecido com você alguma vez, que você fala, vou me planejar para fazer cold call, por exemplo. E aí você começa a se planejar, fazer planejamento, dizer que você vai fazer 10 ligações, 30 ligações por dia, durante aquela semana, durante o mês. Só que vai passando os dias, chega no final da semana e você, poxa, eu não fiz. Sabe aquela sensação de que você deveria fazer alguma coisa naquele dia e terminou o dia e você, caramba, o que eu fiz? E você fica pensando, eu fiquei muito tempo em rede social, perdi tempo. Ficar em rede social, ficar no sofá, ficar fazendo coisa que você não deveria fazer, isso daí é uma zona de desconforto, porque você sabe que você deveria fazer, mas você não fez. Essa zona de desconforto, na minha visão, é muito perigosa para o seu crescimento. E é por isso que eu quero fazer com você um desafio. Vamos fazer junto. No último episódio dessa websérie, eu quero propor um desafio para você. E eu quero que a gente faça isso junto, durante alguns dias. No último capítulo eu vou falar sobre isso. E no último capítulo também, eu quero te mostrar um lugar que é um lugar especial para mim. Um lugar onde eu me sinto bem e um lugar onde eu faço uma coisa chamada Ponte ao Futuro. Que eu estou aqui, sentado, e eu estarei nesse lugar, imaginando o que eu faço, o que eu vou fazer, quais são os meus objetivos. Eu gosto muito de ter esse momento comigo mesmo. Então, tira um tempo para fazer uma ponte ao futuro. No próximo episódio, eu quero te mostrar exatamente esse lugar. Porque eu acredito muito que na nossa vida a gente vive algumas coisas duas vezes. A primeira, na nossa cabeça, na nossa mentalidade, imaginando onde a gente vai chegar e o que a gente vai fazer. E a segunda, quando a gente materializa. Então por isso eu vou te levar nesse lugar onde eu mentalizo, onde é o meu começo da ponte ao futuro. Então, para você assistir esse quarto episódio, se inscreve aqui, clica aqui no sininho, já deixa o like aí também, bastante importante, e eu espero você lá no quarto episódio.